E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área, tudo certinho, tudo tranquilo. Galerinha, vamos lá resolver mais uma questãozinha da UERJ, né? Então vem comigo, porque essa questão é uma questão que remete biologia, é uma questão que remete evolução e especiação. Então vem comigo para a gente saber um pouquinho desses conceitos, tá? Vambora? Vambora então. Olha só, estamos resolvendo uma questão da UERJ, o segundo exame de qualificação da UERJ 2019. Lembrando, pessoal, cada exame de qualificação eu deixo uma playlist especial para ela, onde eu resolvo todas as questões, né? Então, por exemplo, essa UERJ 2019, segundo exame de qualificação, vai ter o quê? Uma playlist chamada Gabarito UERJ 2019, segundo exame de qualificação. Ou seja, eu deixo tudo ali organizado para você entender em qual, né, prova você está lidando, beleza? Então, poxa, dá uma olhada nas playlists do canal, que tá tudo bem bonito para você, beleza? Você tá vendo aqui do lado também o que você tem? As redes sociais do canal. Tem o TikTok, tem o Instagram. Então segue lá, porque eu tenho postado outras informações para poder te ajudar, entendeu? Com quizzes. Então você pode estudar também para as redes sociais. Fora isso, pessoal, tá vendo esse link aqui em cima? Tem aqui embaixo na descrição do vídeo. Quando você acessa o link, você pode ter acesso ao curso Biologia para Vestibulares, onde você vai ter aulas teóricas, exercícios objetivos, discursivos. Você pode ser membro do canal, tendo acesso a vídeos exclusivos. Você pode ter questões objetivas, mais de 4.000 exercícios objetivos, todos com gabarito comentado, pessoal. Todos categorizados entre os temas aí. Tá vendo? Pô, tua dúvida é bioquímica, água, sais minerais, vitaminas, proteínas, enzimas, glicídios, lipídios. Tem lá 296 questões. Pô, é para você treinar pra caramba. E, obviamente, depois nunca mais ser surpreendido por qualquer questão. E o gabarito comentado te ajuda caso você erre uma questão, beleza? Fora isso, você também pode ter acesso ao material didático junto com os exercícios, para ter a parte teórica e prática junto, né? É o combo perfeito. Ou, se você ainda preferir, você pode ter acesso às questões discursivas. E cada questão discursiva tem o quê? Tem uma lista, uma caixinha de respostas que você escreve sua resposta e depois você compara com o gabarito. Galera, tudo isso que eu falei tá num preço muito bom para vocês. Tenho certeza que você vai gostar bastante, beleza? Vamos lá para a questão 6 que diz o seguinte: no processo de evolução biológica, ao longo das gerações, ocorrem alterações nas moléculas que contêm carbono. A imagem abaixo ilustra duas espécies de peixes, separadas pelo Istmo do Panamá. Ambas surgiram a partir de uma única população, existente no local antes da elevação geológica da América Central. Então, o que ele está dizendo? Está dizendo que existia uma única população vivendo naquela região, e aí aquela região foi separada pelo Istmo do Panamá. Então, houve uma separação física, né, entre, na verdade, o que gerou o Mar do Atlântico e o que gerou o Mar do Pacífico. Perfeito? Bem, aí ele fala: o processo evolutivo que deu origem a essas duas espécies é denominado. Então, nota, pessoal, aqui está o Istmo do Panamá, que separou uma população inteira, que era de uma espécie única, e isso acabou gerando ao longo do tempo, né, duas espécies que são diferentes agora. Nota até que as estruturas anatômicas delas são muito parecidas, né? Então isso quer dizer que vieram de um ancestral em comum, beleza? Bem, isso não quer dizer isso, mas nesse caso foi, tá? E ele quer saber se é anagênese, ortogênese, cladogênese ou morfogênese. Pessoal, isso daí tem tudo a ver com o quê? Por um processo de especiação, ou seja, de formação de novas espécies. E aí, quando a gente fala desse processo de formação de novas espécies que acontece por conta de uma barreira geográfica, né? Nesse caso, o Istmo do Panamá, que impediu essas duas populações de se comunicarem, isso é uma especiação alopátrica, beleza? Costuma ser a especiação que mais cai, tá? Alopátrica. Então, dá uma olhadinha que eu sei que vai ter bastante coisa para você, tá? Para você estudar. Bem, só que ele não quer saber se a especiação é simpátrica, peripátrica, parapátrica ou alopátrica. Ele está falando de anagênese, ortogênese, patogênese ou morfogênese. Daí a gente vai para cá, né? O que é a anagênese?
A anagênese é uma população de uma espécie que ela foi evoluindo ao longo do tempo, se modificando, né, gerando uma outra espécie, beleza? Isso daqui a gente vê na natureza, a gente até vê, mas com uma raridade um pouco maior, tá? O que geralmente a gente vê é essa segunda situação, a cladogênese, onde tinha uma população de espécies, e aí por algum motivo, obviamente podem ter vários motivos, mas por algum motivo, ó, acabou se separando em duas populações diferentes, gerando duas espécies diferentes, beleza? Então aqui o processo de cladogênese, né? Eu tô um pouquinho na frente, né? Mas não tem problema não. Eu acho que dá para você matar, né? O processo de cladogênese, então, ó, tem uma raiz, né? Que é o quê? A população original. Daí teve um nó, ou um clado, beleza? E aí, nesse caso, gerou uma espécie, que a gente vai chamar de espécie X, mais um ancestral aqui, tá vendo? Esse ancestral não tem nome, tá? Esse ancestral, vou chamar, na minha concepção, de ancestral 1. Esse ancestral 1, né, aqui teve um outro clado que gerou a espécie A e gerou um outro ancestral, que eu vou chamar de ancestral 2. Esse ancestral, ao longo do tempo, teve uma outra cladogênese, gerou a espécie B, e um outro ancestral que eu vou chamar de ancestral 3. E, por fim, a última cladogênese, pelo menos nesse período de tempo, em que gerou a espécie C e D. Beleza? Então, agora você conseguiu interpretar como é que ocorre um clado? Então, por isso, pessoal, ora, se foi uma situação que separou duas populações e essas duas populações viraram, né, espécies distintas, esse processo ocorreu por uma cladogênese, perfeito? Que é o processo mais comum que acontece de fato, beleza? Gabarito letra C. Mas e aí, eu consegui te explicar direitinho? Você conseguiu entender na boa? Então comenta aí que isso é muito importante aqui para o canal. Fora isso, dá o like, se inscreve, ativa o sininho, ajuda esse profissional da educação a ajudar outras pessoas, tornar esse vídeo relevante. Afinal, a gente faz o canal justamente para poder ajudar mesmo, beleza? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Grande beijo, boa semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.